Prezado concurseiro, querida concurseira, seja bem-vindo, professor Wallace França, dando continuidade ao nosso direito penal parte geral. Então, em relação ao direito penal parte geral, Wallace França, direito penal parte geral, veremos então os princípios constitucionais aplicáveis ao direito penal, ok? Então, existem os princípios constitucionais aplicáveis ao direito penal e os princípios infraconstitucionais, aqueles princípios de direito penal. Só que existem alguns princípios com previsão constitucional. Iremos trabalhar esse rol de princípios constitucionais aplicáveis ao direito penal. Então, coloquei aqui uma relação de princípios de uma forma introdutiva para que você tenha uma ideia do que será trabalhado. O princípio da presunção de inocência é um princípio mais processual que penal, mas tem a sua relevância penal também. Presunção de não culpabilidade, falaremos aí em relação à execução provisória da pena, então, um tema importantíssimo, execução provisória da pena, um tema atual. Princípio da responsabilidade pessoal em transcendência, tá? Um outro princípio importantíssimo do direito penal previsto na Constituição Federal. Princípio da legalidade, outro princípio importantíssimo, praticamente um dos maiores princípios, ou um dos principais princípios do direito penal é o princípio da legalidade. Princípio da reserva legal, que é uma decorrência da legalidade, e a anterioridade, que é uma decorrência da legalidade. Princípio da taxatividade, também decorrência da legalidade. Princípio da irretroatividade maléfica e da retroatividade benéfica da lei penal, principalmente da lei penal incriminadora, com calma aqui. Princípio da individualização da pena, veremos esse princípio previsto na Constituição também. Princípio da humanização das penas, quais são as penas previstas, se é um rol taxativo, se é um rol exemplificativo, a vedação da pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. E os mandados expressos de criminalização ou mandados expressos de penalização previstos na Constituição Federal. Então, trabalharemos esses princípios de modo que, se cair algum princípio na sua prova, você possa acertar com tranquilidade, ok? Então, em uma parte a gente vê os princípios constitucionais e na outra parte a gente vê os princípios infraconstitucionais. Aqui serão os princípios constitucionais aplicáveis ao direito penal, ok? Colocando o material na tela para mim, vamos estudar o primeiro princípio. É o princípio da presunção de inocência. Professor, por que a inocência está entre aspas? Porque é o seguinte, olha só, eu não posso dizer que a pessoa é inocente, porque eu não sei se ela é inocente ou culpada. Eu não sei se ela praticou o crime ou não. Eu a considero inocente para efeitos processuais. Então eu considero ela inocente por enquanto. Se ela é inocente ou culpada, isso será descoberto no final do processo, se ela vai ser condenada ou absolvida. Então, ela pode ser inocente ou culpada, porque eu não sei o fato. Mas, durante o processo, eu a considerarei inocente. Tem doutrina que não utiliza o termo presunção de inocência. Tem doutrina porque a presunção de inocência não está expressa na Constituição como inocência. A Constituição fala, pode colocar na tela aí para mim? A Constituição fala o seguinte, ó, ninguém será considerado culpado. Pode voltar. Ninguém será considerado culpado. Então, se você imaginar o seguinte, existe, durante o processo, eu não posso dizer que ele é inocente nem culpado. Então, a lei vai dizer que ele não pode ser culpado. Então, ele está no meio ali. Posso dizer que ele está no meio. Então, o princípio, na verdade, é o da não culpabilidade. Então, tem doutrina que não utiliza o termo presunção de inocência. Utiliza o termo presunção de não culpabilidade. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, que o condene e quebre essa presunção. Ok? Tranquilo? Então, de acordo com a Constituição, a pessoa só pode ser considerada culpada com trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, quando não for cabível nenhum recurso. Quando não for cabível nenhum recurso. Em regra, então, inicialmente falando, a pessoa só pode iniciar a execução da pena, a sanção penal, a pena privativa de liberdade, a prisão penal, depois do trânsito em julgado. Professor, mas ele pode ser preso antes? Pode, mas é prisão processual, não é prisão penal. Aí seria prisões processuais, prisão temporária, prisão preventiva. Ok? Tranquilo? A prisão penal, então, em regra, seria após o trânsito em julgado. Quando eu falo em regra, é porque esse era o grande entendimento, só que é um entendimento que foi alterado. Pode colocar na tela para mim de novo? Esse entendimento foi alterado pela chamada execução provisória da pena, que o Supremo Tribunal Federal entende que a pena pode iniciar, olha só, o Supremo ele fala assim, ó, dois casos. A pena pode iniciar
em dois casos. Ou julgamento de segunda instância, ok? Ou foro. Foro por prerrogativa de função. Ou foro por prerrogativa. Vamos explicar melhor isso aqui rapidamente. Foro por prerrogativa. É o seguinte, ó. Uma pessoa que pratica um crime, ela é julgada em regra perante um juiz. E aí ela tem o direito de um recurso de apelação. Esse recurso será julgado por um tribunal. Tá? Esse recurso será julgado por um tribunal. Tribunal de Justiça, se for crime de competência da Justiça Estadual, ou Tribunal Regional Federal, se for um crime de competência da Justiça Federal. Eleitoral, tem Tribunal Regional Eleitoral e por aí vai. Tá? Direito ao recurso. Desse tribunal cabe o recurso especial e o recurso extraordinário, tá? O RE. O recurso extraordinário para o Supremo, o recurso especial para o STJ, ok? O que o Supremo disse? Que a condenação que não transitou em julgado porque está pendente recurso especial ou recurso extraordinário já pode executar a pena, que é a condenação de tribunal. Então, a partir daqui, a partir de uma condenação de tribunal, é possível a execução provisória da pena. Essa execução provisória é da pena penal, da sanção penal, e não é uma prisão preventiva, não é uma prisão processual, ok? Então, ou é uma condenação em segunda instância, a pessoa é condenada ou absolvida por um juiz, vai com recurso e aí sai uma condenação do tribunal. Ou, por exemplo, é um prefeito. O prefeito, ele é julgado diretamente no tribunal. Logo, para ele não é em segunda instância, porque ele tem foro no tribunal. Então, ele é direto no tribunal. E uma condenação no tribunal para o prefeito já pode executar a pena. Então, uma condenação para o tribunal para o prefeito já pode executar a pena. Se estiver pendente o recurso, porque o Supremo vai dizer o seguinte, esse recurso especial, esse recurso extraordinário, ele só trata de matérias de direito. É legislação federal no RESP e Constituição Federal no RE. Eles não mais adentrarão ao fato. O fato, já houve coisa julgada em relação ao fato, quando o tribunal já julgou. Logo, eu já posso, se houver condenação, eu já posso executar a pena, ok? Ou então, ou é em segunda instância, ou é em caso de foro. Eu utilizo um termo, só eu utilizo esse termo, só para você entender. Eu digo condenação em tribunal, tá? Eu digo condenação em tribunal. Muitos falam condenação em segunda instância. Condenação em segunda instância está certo? Tá, o Supremo diz isso, num julgado, ó, condenação em segunda instância. Em outro julgado, condenação por foro, tá? Condenação direta no tribunal por foro prerrogativa de função. Eu gosto de utilizar o termo tribunal porque engloba os dois, né? Condenação de tribunal. Seja segunda instância ou foro. Tá? Seja segunda instância ou foro, ok? O que o Supremo diz? Que a execução provisória da pena não fere a presunção de inocência. A execução provisória da pena não fere a presunção de inocência. Ok? Tranquilo? Próximo princípio. Princípio da responsabilidade pessoal. Tá? Princípio da responsabilidade pessoal. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Nenhuma pena, sanção penal, passará da pessoa do condenado. Também chamado de princípio da intranscendência da pena. Princípio da intranscendência da pena. Por que princípio da intranscendência da pena? Porque a pena não pode transcender da pessoa do condenado. A pena não pode transcender. A pena tem que ser aplicada somente à pessoa do condenado. O filho não pode ficar preso por causa do pai. O pai não pode ficar preso por causa do filho. Cuidado que a Constituição não traz exceção a esse princípio. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Professor, mas não tem uma exceçãozinha? Não tem. Sanção penal não passa. Podendo a obrigação de reparar o dano. Sanção civil. Sanções administrativas. Sanção penal não passa. Sanção penal não passa. Outras sanções pode passar. Ok? Voltando à tela, olha só. O que fala o material? Artigo 5º aí. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidos aos sucessores e contra ela executados, até o limite do valor do patrimônio transferido, até o limite da herança.
Essas que podem ultrapassar não são sanções penais. Então aqui não esse podendo aqui não é um salvo a obrigação de reparar o dano, porque não é exceção, ok? A Constituição dá a regra do penal, mas fala que ó, em outros ramos é possível passar. Tranquilo? Vamos a um caso concreto que pode te derrubar na prova. Olha um caso concreto. João praticou um crime de homicídio, por exemplo, 120 do Código Penal, e foi condenado a pena de 10 anos. 10 anos. E 10 anos mais 10 mil de multa. Então a sanção penal dele foi 10 anos com 10 mil de multa, tá? Lembrando que a multa lá é dias multa, ok? Previsto no Código Penal. E também 10 mil de obrigação de reparação do dano, tá? 10 mil de obrigação de reparação do dano. João tem um patrimônio de 50 mil. E aí ele vai e morre. Ok? E ele só tem um filho, José. Eu sei que existem muitos detalhes que não vou trabalhar aqui, mas eu vou fazer aquela aqui bem tosco mesmo, aquela questão bem objetiva, tá? Bem objetiva. Quanto que José tem que pagar? E 50 mil, em que tese, ó, pelo princípio da Saizine, vai para o José. 50 mil vai para o José. Quanto José deverá pagar? Primeira pergunta. José deverá ficar preso 10 anos no lugar de João? O filho, ó, vou ficar aqui preso no lugar do meu pai aqui para cumprir a pena dele, porque a honra dele é maior de tudo. Eu cumprirei no lugar dele. Sim ou não? Não. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Ok? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. José, com esse patrimônio transferido de 50 mil para ele, terá que pagar os 10 mil de obrigação de reparação do dano? Sim. Terá que pagar os 10 mil de obrigação de reparação do dano, tá? Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser transferido. Então, isso aqui ele paga, ok? E os 10 mil de multa, José vai pagar ou não vai? Cuidado, ó, cuidado, muito cuidado. José não pagará os 10 mil de multa, porque esta sanção aqui, ela é penal. Esta sanção de multa, ela é penal. Logo, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Só vai pagar os 10 mil, vai ficar com 40 mil. Ok? Bem simplão aqui, tá? Bem simplão. Continuando, só mais um detalhe aqui pequeno, tá? Um detalhe pequeno, que pode ser que caia na sua prova. Bem difícil cair, mas só para deixar aqui para você não perder a questão, caso caia. Perdimento de bem, confisco de bens. Existe confisco de bem como sanção penal também. Existe confisco de bem como sanção penal. Se o confisco de bem for sanção penal, ele não passa. Tá? Se for âmbito civil ou âmbito administrativo, ele passa. Tá? Se a questão de dizer que o confisco de bem é uma sanção penal, aí ele não passa. Tranquilo? Beleza? Vamos em frente, vamos lá. Próximo princípio. Próximo princípio aí na tela, para mim, é o princípio da legalidade. Um dos princípios mais importantes de direito penal. Tá? Um dos princípios mais importantes de direito penal. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele, além de ter previsão no nosso direito, Constituição Federal, tá? Princípio na Constituição Federal, previsão no Código Penal, previsão no Código Penal Militar, tá? Código Penal Militar. É um princípio aplicável às faltas graves também, tá? Faltas graves lá dos presos, tem que ter previsão de legalidade. É um princípio previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Europeia de Direitos Humanos, tá? Tribunal Penal Internacional. Então, em âmbito internacional, também é um princípio muito utilizado, é um princípio muito antigo, tá? Um dos princípios mais importantes de direito penal, ok? Previsão dele, 39. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há crime sem lei, legalidade. Tá? Não há crime sem lei. Para que eu tenha um crime, tem que ter uma lei prevendo o crime. Tem que existir uma lei dizendo que aquela conduta é crime. Se não houver uma lei dizendo que aquela conduta é criminosa, eu não posso considerar aquele fato criminoso. Tá? A lei tem que dizer. Ok? Então aqui eu tenho o princípio da legalidade. A doutrina vai dizer que legalidade, só para entendimento aqui, tá? Depois eu falo prova. É igual a reserva legal,
Então, a legalidade seria a reserva legal. A reserva legal é a previsão na lei em sentido estrito. A previsão na lei em sentido estrito. Quando eu falo lei em sentido estrito aqui, que é a reserva legal, seria o status normativo de lei ordinária. Tá? Lei ordinária. Podendo a lei complementar também. A gente vai ver que pode ser a lei complementar, mas vai ter o status de lei ordinária. Não poderia outros status normativos, resoluções, ok? Decretos legislativos, outros status normativos lá do 59 da Constituição, não poderia. Inclusive, a nossa Constituição Federal não pode criar crime. Tá? A nossa Constituição Federal não cria crime. Ok? Mas, melhor dizendo, mais a anterioridade. A anterioridade. Então, legalidade seria a reserva legal mais anterioridade. Porque não há crime sem lei anterior. Então, além de existir a lei, esta lei tem que ser anterior à conduta. Tá? Além de existir a lei deverá ser anterior à conduta criminosa. Então, a pessoa pratica algo, aí vem uma lei depois dizendo, isso aqui é crime, então você vai ser punido. Não. Quando ela pratica, a lei já tem que existir. Tá? Isso é princípio da legalidade. Ok? A lei deve ser estrita, lei ordinária, podendo a lei complementar. E também aqui eu tenho o princípio da taxatividade. A lei tem que trazer, lei escrita, lei necessária, a lei tem que trazer estritamente o que é crime. Não há crime sem lei anterior que o defina. A lei tem que definir o que é crime. A conduta tem que estar plenamente definida na lei. Aqui eu tenho o princípio da taxatividade. Taxatividade. Ok? Em regra, geralmente em prova, normalmente eles consideram legalidade e reserva legal como sinônimos, tá? Então, legalidade e reserva legal não tem problema aqui, tá? Não há problema, ok? Não há problema aqui no direito penal. Normalmente não vai ter um problema aí se vier reserva legal ou legalidade, ok? Tranquilo? Mas a doutrina vai dizer que legalidade é a reserva legal mais anterioridade. Tranquilo? Vamos em frente. Próximo princípio, continuando legalidade. Decorrências do princípio da legalidade. Primeiro, costume não cria crime nem revoga. Quem cria crime? Lei. Lei só pode ser revogada por outra lei. A lei só pode ser revogada por outra lei. O costume não revoga lei. Professor, mas já está no costume, por exemplo, o jogo do bicho. Lembrando que o princípio da legalidade ela vale para o crime e para a contravenção também, tá? O jogo do bicho é uma contravenção. E já é costumeiro, todo mundo joga do jogo do bicho aí, já é costumeiro, não é contravenção mais. Tá? O costume revogou a lei de contravenções. Negativo, continua sendo contravenção penal. Tá? Costume não cria crime, nem revoga. Tá? Quem cria crime é lei. Ah, professor, mas o costume aí, ele, né, no início, ele começa a entender que aquela conduta é criminosa, mas é preciso da lei depois. Tá? Se não tiver a lei, não vai ser crime. Segundo, a analogia, a gente vai ver a analogia com mais calma depois, mas a analogia não pode criar crime. Porque senão seria uma analogia em malam partem. Só pode criar crime, lei. Tá? Tem que ter a lei. Ah, professor, por exemplo, é crime vender cerveja perto do estádio durante a Copa. Tem esse crime. Mas aí o cara não vendeu a cerveja, ele vendeu o cigarro. Pô, vamos colocar o cigarro junto aí. O cara vendeu o cigarro, vamos prender ele também. Pode? Por quê? Porque cerveja é lícito, mas é um produto que causa dependência. O cigarro é lícito e é um produto que causa dependência. Vamos fazer uma analogia. Vamos considerar também o cigarro. A lei fala cerveja, mas vamos pensar aqui no cigarro também, vamos colocar cigarro. Você está praticando uma analogia em malam partem. Uma analogia em prejuízo do réu. É proibida em direito penal. Tá? A analogia não pode criar crime. Depois trataremos a analogia com muito mais tranquilidade, tá? Você vai entender o que é analogia, ok? 3. Só lei em sentido próprio pode criar crime. Medida provisória não pode. Cuidado, olha só, muito cuidado. A medida provisória, ela não é lei. Ela tem força de lei. Medida provisória não é lei. Ela tem, tá no 59, ela tem força de lei. Ela tem aquela força de lei, como se fosse a lei. Mas depois, para ela continuar existindo, ela tem que ser convertida em uma lei. Medida provisória ela é editada pelo presidente, tá? Pelo chefe do Poder Executivo. Mas
como a gente está falando de direito penal, que é lei da União, em regra, né? Falando de direito penal, que é lei da União. Direito penal é lei da União, então medida provisória do chefe do Executivo da União, presidente da República. Então o presidente da República, quando edita uma medida provisória, inclusive, a gente vai ver que é vedado medida provisória de direito penal, aquela medida provisória tem força de lei. Depois que tem que ser convertida para virar uma lei. Tá? Ela tem força imediata de lei. No entanto, é proibido, é vedado medida provisória em direito penal. A medida provisória não pode versar sobre direito penal. Ou seja, medida provisória não cria crime. Questão. Professor, e se a medida provisória trouxer um tema de direito penal não incriminador? Ou seja, não está criando crime, mas está pegando uma conduta e deixando de considerar crime. Um abolício, por exemplo. Aí seria possível? A doutrina diverge. Já vou trazer para você a posição do Supremo. O Supremo já considerou por 2 vezes que a medida provisória tratou de direito penal não incriminador. E o Supremo convalidou, falou, é possível, é válido. 2 casos. Primeiro caso, dívidas tributárias, a pessoa praticava um crime tributário, e ficava devendo, ok? Aí veio a medida provisória e disse assim, olha, se você pagar essa dívida aí, extingue a punibilidade. Medida provisória. Tinha lá o crime, você pagava e extinguia a punibilidade do crime. O pagamento da dívida tributária, do débito tributário, acabava com o crime, extinguia a punibilidade do crime. Mas era medida provisória. Em direito penal, o Supremo falou, pode, porque em direito penal não incriminador. Está extinguindo a punibilidade do crime. Ok? Possível. Segunda hipótese. A segunda hipótese foi a famosa abolição crimes temporária, lá do Estatuto do Desarmamento. Veio o Estatuto em 2003 com um prazo para a pessoa entregar a arma ou para registrar a arma. E durante esse prazo, o prazo que a pessoa tinha para registrar, não era crime a posse de arma. Não era crime a posse. Quando a gente for estudar esse tema, a gente vai ver que tem um prazo lá que era posse de uso restrito, depois valia restrito ou permitido, depois só restrito, ok? Mas aqui só inicialmente. O crime de posse não era crime, porque você poderia registrar, tinha um prazo para registrar. E aí esse prazo ele foi aumentado. Ele foi sendo aumentado várias vezes, por medidas provisórias. Medidas provisórias tratando de direito penal. Crime de posse aí. Mas aumentou um prazo e ao mesmo tempo que aumentava o prazo, eu estava aumentando o prazo da abolição crimes temporária. Porque era um tempo que não era crime. Mas só temporariamente, não era crime naquele lapso. Então, em abolição crimes temporária, eram medidas provisórias aumentando o prazo para registro e, ao mesmo tempo, aumentando o prazo de abolição crimes. Medida provisória em direito penal não incriminador. Supremo Tribunal Federal deu ok. Ou seja, para o Supremo, é possível a medida provisória em direito penal não incriminador. É vedada, é proibida, é defesa a medida provisória em direito penal incriminador. Ok? Tranquilo? Vamos em frente, vamos lá, no material. Então, dando continuidade, então vimos aqui a questão da medida provisória, só lei sítio distrito. Continuando. Só existe crime a partir da vigência da lei. Anterioridade, a lei tem que ser anterior ao fato. Né? Não se aplica a lei a fatos anteriores. Ok? Não se aplica a lei a fatos anteriores. E já sabemos que a lei incriminadora não se aplica a fatos anteriores. Mas a lei que traz benefício, ela se aplica. Tá? Aqui eu tenho o princípio da irretroatividade maléfica. É a regra. A lei penal não retroagirá. Isso aqui é a regra. Tá? A lei penal não retroagirá. Inciso 40. Salvo para beneficiar o réu. Então eu tenho o princípio da irretroatividade da lei penal. Quando eu trago salvo para beneficiar, essa irretroatividade, princípio da irretroatividade, só vale para a lei em prejuízo, maléfica. Maléfica. Irretroatividade maléfica. Ou salvo para beneficiar o réu. Retroatividade benéfica. Benéfica. Irretroatividade maléfica, princípio da irretroatividade maléfica, ou retroatividade benéfica. A lei penal não retroagirá, salvo
para beneficiar o réu. Isso aqui é uma decorrência do princípio da legalidade. É uma decorrência do princípio da anterioridade da lei penal. Tá? Se a lei tem que ser anterior e aí vem uma lei posterior, ela não vai retroagir. A não ser que seja para beneficiar o réu. Ok? A não ser que seja para beneficiar o réu. Vou te trazer uma dica aqui que é a seguinte. Ó. Lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. A lei penal não está escrito aí lei processual penal, ok? É uma dica. Não está escrito lei processual penal aí. A lei processual penal se aplica imediatamente, mesmo que ela seja maléfica e mesmo que o processo esteja em andamento. É como se ela retroagisse. Ok? Tranquilo? A lei penal, aí não fala processual. Normas híbridas. O que é norma híbrida? Norma híbrida é aquela norma que tem conteúdo penal, não dá para separar, tá? Não dá para cindir aqui. Conteúdo penal e conteúdo processual penal. Processual penal. A regra do penal é que a lei não retroage. A regra do penal é que ela não retroage. A regra do processual, lá no processual penal, se aplica o sistema de isolamento dos atos processuais. Ou seja, se a pessoa praticou o crime aqui, e aí tem lá o processo andando, vem uma lei aqui, essa lei se aplica imediatamente. Mesmo que maléfica, não importa, sem prejuízo da validade dos atos praticados sobre a vigência da lei anterior, artigo 2º do CPP. Ou seja, a regra do CPP é diferente do Código Penal. E se a norma for híbrida? Nesse caso aqui. Qual regra eu aplicarei? A regra penal ou a regra processual penal? Eu aplico a regra penal. Se a norma é híbrida, eu aplico a regra penal. Ok? Só vai retroagir se for prevalece aqui a regra penal. Tranquilo? Normas benéficas e retroagem. Isso aqui a gente já viu, né? Artigo 2º, parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos, isso aqui cai bastante, ó, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, se a pessoa foi condenada, olha só, se a pessoa foi condenada, ela está lá executando a pena, está presa. E aí vem uma norma nova, por exemplo, um abolício crimes. Se vier um abolício, ela está lá presa, é solta. Vem uma norma nova, que não é um abolício, mas é uma norma nova benéfica. Nós chamamos de lex mirior, lei melhor. Lex mirior. Aí vem uma lex mirior durante a execução. Essa lex mirior se aplica a ele? Já aconteceu um trânsito de julgado. Vai se aplicar a lex mirior? Vai se aplicar. Quem aplica? O juiz de execuções. Então, será o juiz de execuções que aplicará a lex mirior ao condenado com trânsito em julgado. Ou seja, a lei benéfica retroage mesmo que tenha havido o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É uma quebra aí do trânsito em julgado. Tá? Existe aí uma quebra do trânsito em julgado. Ok? Então tá lá condenado, ou vai diminuir a pena dele, ou vai soltar ele, dependendo aí do que a lei melhor vem dizer, tá? Dependendo aí do caso concreto. Isso cai bastante, isso cai muito mesmo, a questão do trânsito em julgado. Mesmo que tenha havido o trânsito em julgado, a lei melhor se aplicará. Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. Quem aplica é o juízo das execuções penais, tá? O juízo das execuções penais. Tranquilo? Beleza? Tela para mim, pra gente fechar esse pontinho aí. Deixa para mim, coloca o material na tela para não deixar passar nada. Então o que que fala? Marca essa partezinha. A lei posterior favorável é a chamada de lex mirior. Lex mirior, que é lei melhor, tá? No latim aí, lei melhor. A lei pior é chamada de lex gravior. Tá? A lei pior é chamada de lex gravior. Ela se aplica, normalmente na prova, ao invés de estar esse ainda aqui, vai estar o salvo. Salvo se decidido, errado. Ainda que decidido por sentença condenatória, transitada em julgado, mesmo que ele esteja executando a pena, ok? Assim, a lei melhor se aplicará também. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Princípio da taxatividade. Não há crime sem lei anterior que o defina. A lei tem que definir a conduta. A conduta tem que estar definida, estrita legalidade, reserva legal, tem que estar definida
no crime. A lei tem que trazer estritamente o que será crime. Não pode ser genérica. Tá? Leis genéricas não podem trazer crimes. Eu vou dar um exemplo aqui de lei genérica que muita gente entende de inconstitucional por ferir o princípio da taxatividade. É a lei, pode vir comigo, é a lei de abuso de autoridade. Tá? Na lei de abuso de autoridade, por exemplo, tem lá uma conduta. Essa conduta eu trarei para você no próximo bloco. Um abraço. Tchau.